nossa mente tão atordoada, com tantas preocupações, com tantas questões, né? Nós aos poucos, né? Nós vamos nos afastando da essência divina, né? Então, essas pessoas que estão aí, estão meditando, estão tentando buscar essa sintonia, tentando buscar essa saúde, né? Então, as doenças são provas do desequilíbrio da mente e da energia do corpo. Elas estão buscando o equilíbrio aí. Sem equilíbrio, sem conseguirmos essa harmonia com a criação, sem conseguirmos essa harmonia com o cosmos, né? Harmonia com a natureza, nós também não conseguimos nos livrar dessas doenças. Essa imagem aí é interessante. Todos os carros com sentido e esses que estão aí marcados no sentido contrário. Que situação, como é que esses carros vão sair daí, né? Às vezes é a nossa doença. A doença é um aviso de que estamos dirigindo o carro da nossa vida pela estrada errada. E geralmente essa estrada se chama desequilíbrio. Isso quem diz aí é um juiz de direito lá do estado de São Paulo, José Carlos de Luca, na obra O Médico Jesus, né? Então é fundamental para que nós possamos ter saúde que nós façamos o retorno aí para voltar a andar na estrada correta, voltar a fazer uma conversão de maneira que nós possamos estar no caminho certo de alcançar a saúde. Vamos passando. Então, a saúde é a perfeita harmonia entre a criatura e o seu Criador. Somente aquele que tenha uma saúde, aquele que esteja em harmonia, em equilíbrio, em sintonia com Deus, é que vai poder realmente dizer que tem saúde. E é isso que nós vamos sempre buscar. E aí volta aquela pergunta que eu fiz lá no início: será que nós estamos realmente buscando corretamente essa saúde? Será que nós estamos realmente buscando essa saúde? Nós queremos a cura para os nossos males, mas continuamos com ódio, alimentando em nossa alma rancor, vingança, inveja, ciúme, todos esses sentimentos negativos, a mágoa. Isso vai minando o nosso organismo. Queremos a saúde e não perdoamos aquele que nos ofende. Tem uma história contada por Bezerra de Menezes, não me lembro agora o nome da obra, mas é psicografada por André Luiz Ruiz. Não me lembro, estou com a visão da capa na minha frente, mas não consigo me lembrar o nome do livro. Bezerra de Menezes. Ele conta uma história, né, de uma pessoa, uma mulher que foi ao médico com muita dor, muito sofrimento, problema, um estômago, uma dor que não passava. E ele começou a ouvi-la, começou a fazer aquela anamnese para saber o que é que ela realmente apresentava, até que um dia, em um determinado momento, ela revela uma mágoa muito grande, de um grande amor de sua vida que a abandonara por outra, e ela nunca o perdoara, nunca conseguiu se libertar. Depois de tantas décadas, ela ainda estava presa àquela mágoa do passado, e por isso que aquela dor não conseguia passar. Depois de muita conversa, o médico apresenta uma receita médica, dobra, entrega a ela, pronto. Vá para casa e tome essa medicação, você vai ficar boa. Ela pega aquela receita, bota na bolsa, vai na farmácia, entrega a receita lá ao farmacêutico, ele abre a receita: senhora, esse remédio aqui nós não temos. Como assim vocês não têm? O médico receitou aqui o perdão em 490 doses diárias, 70 vezes 7 vezes, né? Foi a receita que o médico passou para ela, o perdão, em
enquanto ela não perdoasse, aquela dor não iria passar. Ela não estava em sintonia com a divindade, porque enquanto nós não perdoamos, nós não conseguimos nos libertar dessas nossas mazelas morais, físicas inclusive, não é? E nós vemos no Evangelho que em todas as ocasiões que Jesus promovia a cura de alguém, ele sempre dizia para esse alguém: a tua fé te curou. Em nenhum momento ele atribuía a si próprio a cura. A tua fé te curou, né? Tem a passagem da mulher que sofria daquela hemorragia há 12 anos e nada curava, e só por ter tocado nas vestes de Jesus, quando vira passar, e ele sentiu que alguém o tocara e perguntou quem havia tocado nele, e os discípulos: Senhor, tantas pessoas aqui ao teu redor, como iremos saber? Ele diz: alguém me tocou, porque sinto que de mim saiu alguma virtude, saiu alguma energia, saiu fluidos dele que foram para aquela mulher. E a fé dela era tamanha, ela se identificou e ela sabia que Jesus estava se referindo a ela, porque ela sentiu que naquela ocasião ela ficara curada. Ela se identifica: fui eu, Senhor. E ele diz a ela: a tua fé te curou. Aquele sentimento, aquela harmonia, ela acreditava realmente que só tocando nas vestes de Jesus ela iria ficar curada. Temos a passagem também, ficou tão pequenininho o quadro, mas dá para ver a passagem de Jesus curando o paralítico no tanque de Betesda, não é? E aí tem uma lição muito interessante dessa passagem, porque Jesus pergunta a esse paralítico: queres ficar são? Porque é preciso que nós queiramos ficar sãos. De nada adianta nós pedirmos para ficar curados sem fazermos a nossa parte. A gente tem que realmente querer e agir no sentido de alcançar. Queres ficar são? Esse paralítico, ao invés de dizer sim, ele se limitou a se queixar contra as outras pessoas. Ele disse: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Porque nesse tanque havia uma crença de que aquela água, ocasionalmente, ela ficava agitada, e aquele doente que se jogasse naquela água, logo que ela começasse a se agitar, ele ficava curado. Tinha que ser o primeiro. Ele, paralítico, não conseguia nunca chegar a ser o primeiro a se jogar naquela água. Queres ficar são? Ele se queixou contra aqueles outros que lá estavam e que nada faziam por ele, para que ele pudesse ficar curado. Mas Deus, compreendendo aquela situação, ele dá também uma lição. Ele diz: levanta-te, pega a tua cama e anda. Levanta-te, pega a tua cama e anda. O que é que se pode extrair dessa frase de Jesus? O levanta-te como um incentivo para ele deixar o vitimismo, para ele deixar de se queixar, para ele deixar de se esconder por trás da inércia dos outros. Não seja vitimista, levanta-te. Parafraseando Jesus, tem aquela música: levanta, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É mais ou menos isso, a mesma coisa. Levanta-te, pega a tua cama e anda. Deixa o vitimismo de lado, deixa de se queixar, vamos em frente. Pega a tua cama, assuma o controle da sua doença, busque a cura, queira curar-se, pega a tua cama e anda. Vamos seguir em frente. Esse anda aí é no sentido, não, que ele disse também para tantas outras, como a própria mulher adúltera: vá e não voltes a pecar. Anda, caminha para frente, evolui, cresce. Aí sim vem a cura, né? Tem a passagem também da cura do cego de Jericó, né? E outras tantas. Em todas elas, de alguma forma, mesmo que não expressamente, mas Jesus diz: a tua fé te curou, né? Sempre
fazendo com que nós assumamos a responsabilidade pela nossa própria cura. Nós temos que fazer por onde? E aí tem a estátua, a imagem de Esculápio, né, o Asclépio, né, que é o deus da medicina e da cura na mitologia greco-romana. Então, a busca da cura em templos religiosos não é de hoje, não. Já naqueles tempos, né, na nossa história, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, já se buscava. Erigiram-se vários templos a Esculápio ou Asclépio, conforme estejamos em Roma ou em Atenas. Então, nesses templos, em homenagem a Esculápio, havia a crença de que as pessoas doentes que lá chegassem, dormissem uma noite, amanheciam curadas. As pessoas iam para lá, para esse templo, para buscar a cura. Hoje não é muito diferente. As pessoas costumam buscar a cura nos templos religiosos, não apenas no centro espírita, numa igreja católica, num templo evangélico, num templo de alguma religião afrodescendente de matriz africana, né, candomblé, umbanda, de matriz oriental, Sechonoye, né, messiânicos, enfim. Busca-se a cura desde os tempos primórdios até hoje nos templos religiosos. Mas, curiosamente, ninguém ouve falar de alguém que vai buscar no hospital, numa clínica médica, a cura espiritual, não é? Nós buscamos a cura física num templo religioso, mas não buscamos a cura espiritual no hospital aqui na Terra. É isso. E sabemos que a cura espiritual é um processo, não é instantânea. É aquilo que os americanos chamam na língua inglesa de healing. É um contínuo, né? A cura como um processo contínuo que vai aos poucos atingindo aquele objetivo final, não é aquela cura instantânea, né? Pois bem, então pergunta-se, e essa pergunta é de Harold Koenig, Dr. Harold Koenig, norte-americano, na obra Espiritualidade do Cuidado com o Paciente. Ele pergunta: por que incluir a espiritualidade no atendimento médico? Primeiro, ele diz: muitos pacientes são religiosos. Se eles são religiosos, já é meio caminho andado, já é uma oportunidade de, por meio dessa fé, dessa crença dele, ele tem mais possibilidade de atingir a sua cura, né? Crenças religiosas influenciam as decisões médicas. Atividades e crenças religiosas estão relacionadas à melhor saúde e qualidade de vida. Esse Dr. Harold Koenig é um grande pesquisador que já esteve inclusive no Brasil, né, num congresso médico espírita que a doutora Marlene Nobre promoveu, acho que no estado de São Paulo. Ele esteve aqui e trouxe informações importantíssimas de como a ciência médica pode conviver em harmonia com a espiritualidade do ser humano. Muitos pacientes gostariam que os médicos comentassem suas necessidades espirituais. Será que comentam, né? Ou permitem que os pacientes comentem? Ele fala também da ligação histórica entre religião e medicina, como já vimos aqui, né? Desde sempre se busca nos templos religiosos a cura. Dr. Harold Koenig. Para confirmar tudo isso que o Dr. Harold Koenig fala, foi feita uma pesquisa no hospital lá em Porto Alegre,
no Hospital São Francisco, com 260 pacientes. E essa pesquisa revelou o seguinte: todos eles acreditam em Deus. Esses 260 pacientes, todos acreditam em Deus. 71% acreditam na vida após a morte. Não quer dizer que fossem espíritas, evidentemente. Acreditar na vida após a morte, acreditar que existe algo mais além do nosso corpo físico. São pelo menos espiritualistas, né? 84% acreditam que ter fé faz bem à saúde. E de fato faz bem à saúde, né? Ajuda a manter essa sintonia com a divindade. 88,2% usam a fé como conforto na doença. Olha que maravilha. É aquela resignação que nós precisamos ter para aceitar até mesmo a doença, o sofrimento. Então, a fé ajudando no consolo, no conforto. Mais de 50% gostariam que o médico falasse sobre espiritualidade. E será que falam? A pesquisa revela que não. A maioria responde. Mais de 70% diz que os médicos não falam a respeito de espiritualidade. 16% acreditam que a doença é um castigo. E vejam também que interessante, desses 16%, a mortalidade é 50% maior do que os outros, aqueles que não têm a doença como um castigo. Então, acreditar que a doença é um castigo faz com que a pessoa introjete em si, de antemão, o remorso, a culpa, né? Se sente responsável por aquilo que ele está sofrendo, porque Deus está castigando. Então, se Deus castiga, e se eu tenho fé em Deus, é porque essa doença é uma imposição e eu não posso fazer nada. Mais de 50% deles, né, a mortalidade é muito maior do que nos outros casos. Então, vamos a alguns aspectos da medicina da alma. A medicina da alma pode ser calcada esses três aspectos: a desobsessão, a fluidoterapia e a prevenção, né? Por meio da desobsessão, nós podemos ter a reunião mediúnica. Nós temos hospitais aqui no Brasil, hospitais psiquiátricos, espíritas, que já se utilizam dessa ferramenta, a reunião mediúnica de desobsessão, para tratar a terapia daqueles doentes da alma, né? A evangelioterapia, outra ferramenta importante na desobsessão. A evangelioterapia, o próprio evangelho no lar, o culto do evangelho no lar, que é tão estimulado dentro da doutrina espírita, é fundamental para que nós possamos manter o equilíbrio, a harmonia, né, a presença de bons espíritos ao nosso redor, no nosso lar. Então, a evangelioterapia é uma ferramenta importante também na desobsessão. Ora, sem a mudança de comportamento moral, não há como se alcançar a cura, porque nós estaríamos recalcitrando, insistindo nos mesmos erros, de maneira que a cura se torna ainda mais difícil. E a fluidoterapia, por meio dos passos, da água fluidificada, das orações, atraindo os fluidos salutares para nós, para junto de nós. E aí, por meio da fluidoterapia, se busca a estimulação das defesas orgânicas, se busca a desmaterialização de matéria orgânica tumoral, se busca a desmaterialização de resíduos psíquicos. Essas curas espirituais que são feitas, as cirurgias espirituais que nós costumamos ver, não falo daquelas cirurgias invasivas, falo das cirurgias mesmo em que a equipe espiritual vai lá no perispírito
quando há merecimento, quando há necessidade, quando há realmente a possibilidade de obter aquela cura, desmaterialização, a pessoa está tumor, começa a fazer a cirurgia, faz a cirurgia espiritual, vai fazer novamente a tomografia, um outro exame, oi, desapareceu o tumor, você fez a cirurgia, está aqui a cicatriz, não fiz, foi espiritual, e sabemos que isso daí realmente ocorre, e evidentemente não estou aqui estimulando ninguém a deixar o tratamento médico para fazer o tratamento espiritual, atuando em paralelo com o outro, de maneira que haja uma simbiose, uma sintonia, não uma distonia. Movimentação fisiológica dos fluidos do próprio enfermo, né? A gente sabe pelos chakras que nós temos, a energia às vezes fica coagulada, fica ali a energia concentrada, a energia negativa que fica naqueles nossos pontos energéticos, e aquilo dali vai se dissipando de maneira que se restabelece fluidicamente o equilíbrio, a ativação do metabolismo, a ativação e desativação dos centros de força do organismo. A prevenção, mas é muito importante a prevenção também. Reforma íntima e educação dos sentimentos. Sem reforma íntima não há como se falar em cura realmente, né? A reforma íntima é essencial nessa prevenção às doenças, cultivo das virtudes da alma, aqueles sentimentos positivos que nós temos que alimentar em nós. É isso que vai fazer o diferencial: o altruísmo, a pacificação, a solidariedade, fraternidade, caridade desinteressada, capacidade de perdoar, o trabalho. É preciso também trabalharmos, né? O trabalho mesmo, inclusive o trabalho, a ocupação, a terapia ocupacional. Aquilo de você ficar parado, meditando apenas no seu problema, não, vamos trabalhar, que isso aí também vai nos ajudar. A prece e o vínculo com a vida espiritual superior, tudo como mecanismo de prevenção. Finalidade da existência é aquela busca de um sentido para a nossa vida, é aquilo que na logoterapia Viktor Frankl fala da busca por um sentido na nossa vida, e é preciso que nós busquemos e saibamos qual é esse sentido, né? Para que tenhamos saúde é preciso ter um sentido, inclusive para perceber o sentido daquela própria doença, o porquê daquela doença, para que nós possamos alcançar a sua cura. Conhecimento e cumprimento das leis divinas. Conhecer e cumprir, aplicar, não apenas conhecer, ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ler a Bíblia, ler o Livro dos Espíritos e continuar agindo da mesma forma, né? Então, de pouco ou nada vai adiantar. Já estou me encaminhando para encerramento, tá certo, gente? Não se aflijam tanto. As bases de uma medicina espírita. Valorização do conhecimento e prática dos aspectos científico, filosófico, ético e moral da doutrina. O médico espírita é preciso valorizar esses aspectos. É preciso que o médico realmente tenha o conhecimento científico, mas saiba aplicá-lo com a sua técnica, mas também buscando naquele ser que está ali com o seu paciente, né, na sua essência, buscar a sua cura. Valorização da alma, do perispírito e suas relações com o corpo físico, na doença e na recuperação da saúde. Valorização da mediunidade e da participação do mundo maior na terapêutica. Conhecimento da realidade humana e espiritual da humanidade. Valorização da influência espiritual hostil e da sua abordagem apropriada. Valorização das reuniões de desobsessão e sua dinâmica. Finalmente aí, valorização da fluidoterapia espírita. Tudo aquilo que nós vimos nos slides anteriores em relação à desobsessão, fluidoterapia e prevenção. A doutrinação dos espíritos e a evangelização. Aplicações da medicina ética e espiritualidade.
Geralmente não se deve dizer ao paciente que ele deve crer em Deus. Afinal, eles já são religiosos de alguma forma. Não é impondo a sua crença ao paciente. Ninguém precisa dizer para o paciente que ele creia em Deus. Se ele não crê, tudo bem, tem que se respeitar essa vontade dele. Mas se ele já crê, não precisa, vamos estimulá-lo, aí sim. Sempre respeitando o paciente e incentivar e apoiar o paciente na sua crença. Os médicos ou qualquer outro profissional de saúde podem rezar com seus pacientes. Por que não? Por que não? Eu digo isso no fórum onde eu trabalho, em Campina Grande. Eu não faço isso com as partes do processo, talvez estranhem, não seria o caso, né? Mas os servidores da minha vara, uma vez por mês, nós nos reunimos no final do expediente e fazemos um evangelho no trabalho, não é no lar, não, no trabalho. Coincidentemente, dos 7 servidores que tem na minha vara, entre assessor, estagiário e os servidores do cartório, desses 7, 5 são espíritas. Coincidência, não é? A gente faz uma vez por mês. Eu tenho lá o livro dos Espíritos, tenho o livro Vida Feliz. Sempre quando eu chego lá, pego ali, abro uma mensagem, faço uma meditação, faço uma prece. Antes de sentenciar, pego o processo às vezes é complexo, é difícil. Vou ali, paro, faço uma oração, peço ajuda e ela vem. Às vezes do nada você pensa que vai num caminho e tem um despertamento, uma luz, um estalo, um insight. Não, é isso aqui, pá, você vai, né? Então o médico, por que não rezar também com o seu paciente, desde que haja essa permissão, que haja, claro, essa possibilidade na prática, né? A maior adesão ao tratamento e confiança no profissional, quando ele tem essa visão mais holística, essa visão mais espiritual, integral do ser humano. A relação de confiança no médico, aquilo que eu não tive naquele médico que deu as costas enquanto eu falava. Não, mas já superei isso aí, tudo bem, já superei, não falo mais disso não. O profissional de saúde precisa ter ampla formação moral e intelectual sobre a vida, evidentemente. De nada adianta eu querer passar uma imagem, passar uma determinada orientação para o meu paciente e lá fora eu agir de forma completamente diversa. Tem que ter realmente esse embasamento moral, é isso que vai dar todo o respaldo para si. No livro Consolador, Emmanuel responde a essa questão que é formulada: como é considerada nos planos espirituais a medicina terrestre? E ele responde: a medicina humana, compreendida e aplicada dentro de suas finalidades superiores, constitui uma nobre missão espiritual. Nobre missão. E que bom que os médicos hoje já despertem para essa responsabilidade, porque aqueles que não estejam em sintonia com essa missão nobre, talvez numa próxima oportunidade já venham como pacientes do SUS, né? E não podem se queixar. E ele diz mais: o médico honesto e sincero, amigo da verdade e dedicado ao bem, é como apóstolo da providência divina, da qual recebe a precisa assistência e inspiração, sejam quais forem os princípios religiosos por ele esposados na vida. Belíssimo isso, Emmanuel, no livro O Consolador. Medicina do futuro, a medicina humana, isso aí está no livro, vamos dizer agora, de André Luiz, Missionários da Luz. Um dos orientadores de André Luiz, nessa obra, Alexandre, ele diz que a medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo, né? As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. Você está com nada,
Basta a pessoa dizer, semana passada assisti uma palestra com Décio Iandoli Júnior, né, da AME, lá do Mato Grosso do Sul, fazer uma palestra de abertura na Jornada Médico Espírita lá em Campina Grande, exatamente 8 dias atrás. Ele falando, né, daquelas pessoas, tem o efeito placebo e ele fala também do efeito nocebo. A pessoa está ali boazinha, o outro chega lá junto dele e diz: vem cá, quanto